Boa noite, irmãos e irmãs da UD Partenon. Com alegria, iniciamos 2021 num novo encontro ainda virtual, agora com uma esperança muito grande. A vacina chegou. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, um item: muitos os chamados e poucos os escolhidos. E nós vamos então, ao longo desse capítulo, observando sob estudo que todos somos chamados e atraídos para o trabalho esse que é para e pela nossa reforma moral. No item 16, que é o nosso item, nós vamos encontrar uma outra informação, um subtítulo: pelas suas obras é que se identifica o verdadeiro cristão. Cristão é o seguidor do Cristo. E nós temos aqui dois momentos. No primeiro momento encontramos Mateus no Evangelho, no seu Evangelho, capítulo 7, versículo 21 a 23, nos trazendo: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Com isso ele nos apresenta, não são os rótulos religiosos que abrem as portas dos planos felizes, também não são as palavras piedosas pronunciadas, também não são as obras praticadas quando ditadas ou inspiradas pela hipocrisia e pelo orgulho. Para Deus, o que vale é a intenção. E nós vamos encontrar então o Espírito Simeão trazendo essa informação. O Espírito Simeão foi o último profeta de Israel e ele vivia em Jerusalém. Era um homem humilde e no templo ele encontra José e Maria, e ele vai pegar o menino Jesus ao colo. Com 8 dias de vida, ele havia sido levado pelos seus pais para ser circuncidado segundo a lei. E aí então nós encontramos Simeão dizendo: a partir de hoje eu posso fechar os olhos porque vi o Salvador de Israel. É esse espírito que vai nos dizer em Bordeaux, 1863, da importância da árvore do Evangelho, fazendo uma pergunta: é suficiente dizer ser cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? E ele vai nos dizer: não. É necessário conhecer a lei de Deus, a missão de Jesus e agir de acordo com a lei que é amor. A entrada no reino dos céus, o reino do amor, só é permitida aos que trabalham com boa intenção. Então, nesse aspecto, ele vai dizer que nós precisamos usar bem todos os nossos recursos intelectuais, materiais e morais com indulgência, com bondade, com muita coragem, prudência e humildade. Tudo isso com muito boa vontade. No segundo momento, esse amigo espiritual, ele vai nos falar sobre a árvore e os frutos, trazendo frases de Jesus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. E nós vamos então trazer quem é a árvore. Somos todos nós. A flor são os nossos pensamentos, os frutos são as nossas ações. O título é Reconhece-se o verdadeiro cristão pelas obras. E então são os frutos e o fogo são os desafios que nós enfrentamos. E a partir disso, então, ele vai nos dizer as falsas obras, as ideias negativas, a religiosidade apenas exterior,
a deturpação do evangelho pelo orgulho nada tem a ver com a boa nova de Jesus. E quando nós nos afastamos da boa nova do Galileu, nós nos tornamos infelizes. E ele mais adiante vai nos informar: a árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros, porque moldaram a sua ideia, deixando a árvore de acordo com as suas necessidades. Com isso diminuíram a sua estatura e muitas vezes a mutilaram. E ele vai nos informar sobre os sonegadores do pão espiritual, que o mestre, à sua época, já havia dito: resguardai-vos dos falsos profetas, são os assambarcadores do pão da vida. Então ele vai também nos falar sobre a árvore da vida, que apenas e somente deve dar e dará frutos de vida, esperança e fé. Mas para isso nós precisamos do nosso trabalho para implementar e crescer, porque é a doutrina espírita que ele está falando. Então é preciso reforma íntima, é preciso vivência, é preciso exemplificação do Evangelho de Jesus. De que maneira? Auxiliando ao outro, ou saindo em socorro do próximo. Porque o Evangelho divino que enunciou Jesus, ele é um roteiro de luz para a humanidade pela renovação moral da sociedade, porque a implantação do bem na terra. Então ele vai dizer em certa passagem, parafraseando o mestre: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amares. Reconhecidos, eles já eram conhecidos. Então o discípulo de Jesus é aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência física. Então ele solicita a luz da sabedoria para aprender a semear o amor em companhia do mestre. Esse servidor, ele é sincero, fala pouco, constrói cada vez mais, porque ele está trabalhando com o Cristo e não se preocupa com as honrarias humanas. O seu intento maior é fazer o bem em silêncio, aprendendo a cumprir a vontade de Deus. Mas é preciso coragem, é preciso persistência, perseverança. Então, nesse segundo aspecto sobre a árvore e o fruto, nós precisamos nos ajudar, nos conhecendo, nos dominando, para aí sim ajudarmos a doutrina espírita a cumprir a sua importante missão no planeta. O mundo atual, cheio de problemas e conflitos desafiadores, coloca a todos diante dessa assustadora instabilidade emocional, onde os homens descrentes dos velhos dogmas voltam-se para a febre dos instintos, tentativa inútil de regressar à irresponsabilidade primitiva. O espírita não escapa a essa explosão inferior. A grande maioria chegou ao espiritismo tangidos pela dor, pelo sofrimento moral e ou físico, pela angústia de problemas e situações aparentemente insolúveis. Mas, uma vez integrados na doutrina, nós não podemos e não devemos continuar com as preocupações pessoais que motivaram a nossa transformação. Porque a compreensão ampliada da vida futura abriu-nos para uma nova realidade. Então não temos o direito de apavorar-nos, de tremer, de fugir aos deveres e nem de entregar-nos aos instintos, porque o nosso dever, a partir de entrarmos com o conhecimento da doutrina espírita, é um só: lutar pela implantação do reino do amor na terra. Então essa luta é incessante, começa no íntimo e vai até os extremos limites do mundo exterior de cada espírito. Uma certeza nós temos: não estamos sós. Contamos com o amparo, o auxílio constante dos Espíritos de Jesus,
que propagam e desenvolvem essa doutrina que apareceu precisamente para alicerçar o futuro da humanidade. Então nós vamos nos aprimorar para auxiliar e também resgatar as nossas dívidas de um passado obscuro. Esse é um dos aspectos da mediunidade. Então os problemas que angustiam o mundo não podem perturbar, principalmente aquele que já introjetou o Consolador. É preciso que nós tenhamos possibilidades de mudança, porque as mudanças incessantes que abalam o globo não podem nos assustar, já que nós conhecemos a lei de evolução. A doutrina espírita nos ensina e demonstra que a Terra, longe de nos ameaçar com morte e destruição, nos acena com libertação e vida feliz. É preciso enfrentar a atualidade com a confiança adquirida no estudo doutrinário, que nos trouxe a fé racional em Deus e suas leis admiráveis. Leis essas que regem as constelações atômicas no seio da matéria e as constelações espirituais no seio do infinito. Porque o amigo espiritual, ele vai nos dizer no item que estamos a refletir. Todos devem abrigar-se à sombra dessa árvore que veio para ser não uma nova religião, mas o amparo de todas as religiões. E é preciso que nós saibamos, nós deixamos sinais indestrutíveis às nossas ações, tanto para o bem quanto para o mal. E aqui surge então uma questão: que tenho executado na vida como aplicação das bênçãos de Deus? O nosso serviço é aquele a que fomos admitidos a nosso pedido. Então os seguidores de Jesus serão reconhecidos por muitos se amarem, mas é indispensável transformarmos-nos em padrão pelo exemplo de cada dia, nas lutas que edificam, no trabalho que educa, nas situações que retificam, nas oportunidades que iluminam, através da grandeza do nosso sacrifício que mostra a nossa elevação moral e do espírito de serviço que se estabelece entre todos nós pela luz e paz que começa a vibrar. Então os amigos espirituais nos dizem: se todos os homens usassem a inteligência de acordo com os projetos de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer a humanidade avançar. Nós não precisaríamos, por exemplo, hoje estar às voltas com uma pandemia terrível. Então o mundo atual é o nosso campo de trabalho, é a nossa oficina, onde nós nos forjamos, onde se forja o mundo novo, a partir da modificação interior de cada um de nós, construindo um futuro promissor. Então, ao fim de cada dia, nós podemos nos perguntar: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem, ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Então, as vigorosas lições de Jesus e as sábias orientações da doutrina espírita, atualíssimas para esses dias, oferecem instruções e nos convidam à conquista da harmonia pessoal para que possamos cooperar com todos os outros. Devemos, pelo estudo sério, permanente, fixá-las nos painéis da memória e nos delicados tecidos dos sentimentos, transformando-as em recursos reais na trajetória, edificando o amor de Deus em todas as situações e em todos os momentos. Que fique para nossa reflexão, amigos e amigas da UDE Partenon. Obrigado pela oportunidade. Boa noite.